Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Hoje eu vi uma notícia de cerca de 20 pessoas ou mais que foram executadas pelos radicais islâmicos no Iraque, porque eram cristãos. E isso está se tornando uma coisa corriqueira até ali naquela região do Iraque, Síria também. Cristãos são perseguidos e mortos porque são cristãos. E, obviamente, os radicais islâmicos, eles fazem isso porque eles têm também o desejo de serem recompensados pelo seu Alá, para terem, então, as promessas de um paraíso com, não sei quantas, 72 virgens, se não me engano, desde que eles morram como mártires ou cumpram as obrigações deles. Toda religião é assim como o islamismo, exceto o cristianismo. Toda religião busca dar um benefício ao homem desde que ele faça alguma coisa, desde que ele cumpra um pré-requisito. Então algumas vão falar que é dar esmola, você dando esmola, obviamente Deus vai se sensibilizar com isso e vai perdoar seus pecados ou dar a vida eterna, alguma coisa assim. Outras você tem que oferecer sacrifícios, outras você tem que matar os inimigos da sua fé, como é o caso no islamismo. Outras têm diferentes coisas, mas sempre é a mesma tônica. Você tem que fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, seja lá que nome eles dão a esse Deus nas diferentes religiões. Então, no fundo, todas as religiões incentivam o homem a serem egoístas, a pensarem em livrar seu próprio problema. Não importa se eu vou fazer isso dando a esmola para o pobre. Ok, eu dou a esmola para o pobre, mas na verdade lá no fundo eu estou fazendo isso porque aí eu vou livrar os meus pecados, eu vou diminuir meu karma, vou reencarnar menos vezes, né, para aqueles que acreditam em reencarnação, ou talvez eu vou matar um cristão porque isso vai contar pontos na coronha da minha arma eterna, onde vai ficar uma marca lá de quantos cristãos eu matei e Allah vai ficar muito contente comigo. E todas as religiões são isso, na verdade levam a pessoa a um sentimento egoísta de busca de recompensa, independente do que vai custar essa busca da recompensa. Algumas vão parecer que estão fazendo bem para a humanidade, outras vão mostrar claramente que não estão fazendo bem nenhum, estão fazendo apenas matar pessoas ou perseguir pessoas, como é o caso que nós estamos vendo todos os dias nas páginas dos jornais desses radicais islâmicos. Mas qual é o cristianismo, então? Qual é a tônica do cristianismo? É uma pessoa. O cristianismo está fundamentado numa pessoa, que é Deus e homem, o Filho de Deus feito homem. E para a gente ver um pouco mais sobre isso, e o que essa pessoa fez, nós vamos abrir em Lucas capítulo 4. No capítulo 4, em Lucas, o Senhor Jesus começou esse capítulo sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na verdade, não é que ele estava sendo tentado no diabo para ver se ele conseguia resistir à tentação, se ele iria falhar. Nós, quando somos tentados, existe a possibilidade de falhar ou não, de resistirmos à tentação, não cairmos em pecado, ou não resistirmos e cairmos. E essas duas coisas acontecem quando nós temos uma tentação, qualquer que seja. Seja bater no cara que nos fechou no trânsito, seja tomar um sorvete que vai engordar. Qualquer tipo de prova pela qual nós passemos vai dar em dois resultados. Mas no Senhor Jesus, a tentação dele não era para ver se ele podia cair ou não. A tentação dele foi para provar quem ele era. Que ele era Deus e homem. Que ele era sem pecado, que ele era sem resposta à tentação. Nós respondemos a uma tentação que vem de fora, nós respondemos com um desejo interno de atender àquela tentação. Mas ele não tinha esse desejo interno.
porque é Deus e homem. Então a tentação, na verdade, a gente poderia chamar de uma prova apenas para provar quem ele era. Não havia a mínima possibilidade dele cair na conversa do diabo. E aí quando termina, tanto é que ele foi levado para essa tentação, não pelo diabo. O capítulo começa dizendo que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto. Então ele foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo de Deus, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade, 3 pessoas, um Deus. Eu não entendo isso, você não entende isso, ninguém entende isso, porque é Deus, é a natureza de Deus, é a essência de Deus. Se fosse compreensível a essência de Deus, nós teríamos que ser deuses para entender a essência de Deus. Ela está tão além da nossa capacidade de compreensão, como o próprio Deus está além da nossa capacidade de compreensão, que a Bíblia fala que Deus habita na luz inacessível. O que é a luz inacessível? Tudo aqui, na verdade, é luz, né? Quem estuda física sabe que tudo até a matéria, na verdade, ela é energia dentro de um determinado espectro de vibração. Então, Deus habita fora desse espectro. Deus habita fora dele. É um lugar que é inacessível completamente ao homem. Mas Deus, mesmo sendo inacessível, se quis fazer acessível ao homem. Então, ele veio ao nosso mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, tomando a forma humana. E aqui então ele foi testado no deserto durante 40 dias, melhor dizendo, sem comer nada, em absoluto jejum. E quando termina essa tentação, no versículo 14, nós vemos outra vez ele, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Sinagogas eram espécies de salas de estudo dos judeus. Havia um templo em Jerusalém, que era o único lugar onde um judeu podia adorar. Nenhum judeu podia adorar onde quisesse, ele tinha que ir ao templo para adorar. E quando ele orasse, ele tinha que orar também voltado na direção do templo, como hoje até fazem os judeus e também fazem, principalmente os muçulmanos, né, com a ideia de orar voltado para Meca. Mas naquele tempo, só no templo de Jerusalém era possível oferecer sacrifícios a Deus, trazer as ofertas a Deus, era tudo concentrado ali naquele templo. Mas eles tinham sinagogas, que eram tipo escolas de judaísmo, salas em diferentes cidades, como existem até hoje, onde eles iam ler as escrituras, que eram no caso do Antigo Testamento. E ali Jesus foi então ler as escrituras na sinagoga, e no versículo 17... foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, que na verdade era um rolo naquela época, eles usavam rolos de peles de animais. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele lê uma passagem do profeta Isaías, escrita 700 anos antes da vinda de Cristo ao mundo, e nessa passagem Deus promete libertação ao povo de Israel. Nós devemos sempre entender que Deus escolheu um povo no passado como se fosse uma amostragem da raça humana. Num laboratório, quando você quer fazer uma experiência, você pega uma amostragem, mesmo em estatísticas, você pega uma amostragem. Em todo estudo que é feito, você não estuda todo o corpo da coisa, mas você pega uma amostragem, vai fazer uma análise de alguma enfermidade, você tira lá uma amostra do tumor, uma amostra da pele, para então fazer uma análise, e com aquilo você deduz que todo o tumor vai ser daquele jeito, né? E assim Deus pegou essa amostragem da raça humana, chamada Israel, uma família, e falou: eu vou trabalhar com esses.
E Deus deu a esse povo leis, a lei, que era a lei, os 10 mandamentos e várias leis também, mais de 300 preceitos junto com essa lei, que eram a maneira que Deus esperava que o homem se comportasse. Mas não demorou muito, aliás, enquanto Moisés recebia a lei, que inclusive condenava a idolatria, o próprio povo de Moisés em cima do Monte Horebe, o próprio povo embaixo do Monte Horebe já estava fazendo os bezerros de ouro e adorando aqueles ídolos de ouro. E então eles já estavam culpados, até no momento em que Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, já estavam culpados. E assim foi com todo o tempo em que Deus tratou com esse povo, em muita paciência, disciplinando às vezes, tendo que pegar os inimigos desse povo, jogar contra o seu povo de Israel para discipliná-los, como a gente disciplina um filho quando erra, quando faz alguma coisa errada. Deus fazia isso através de nações inimigas do povo de Israel. Mas nada adiantava. Então Deus prometeu que enviaria um para libertar esse povo e para estabelecer um reino aqui na terra, que seria um reino de justiça, um reino de saúde, um reino de abundância, de prosperidade, e esse alguém seria o Messias, que seria o rei dos judeus. Por isso que a promessa é que ele lê aqui essa passagem do Antigo Testamento, do livro de Isaías, que é, na verdade, uma descrição do Messias que seria enviado. Ele seria ungido, ou escolhido, para evangelizar os pobres, ou seja, pregar as boas novas, as boas notícias aos pobres, a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nessa leitura, Jesus para num ponto. Ele não lê todo o trecho de Isaías. Porque se ele continuasse, depois de falar, anunciar o ano aceitável do Senhor, ele diria o seguinte: e o dia de vingança do nosso Deus. Mas ele parou antes. Por que ele parou antes? Porque ainda haveria esse dia de vingança, mas que não seria ainda derramado sobre esse povo. Deus, na sua paciência, ia dar mais uma chance para esse povo de Israel, antes de mandar o dia de vingança, antes de enviar o dia de vingança para um castigo severo contra esse povo. E ele para aqui então. Ele para, e aí, fechando o livro, no versículo 20, tornando-o ao dar ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que ele estava dizendo aqui? Eu sou este que foi prometido. Hoje se cumpriu. Está aqui esse que vai pregar, evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era ele. E quando ele declara isso, o que aqueles judeus fazem? Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, porque ele não trouxe nenhuma palavra de juízo, ele omitiu essa passagem, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Ele dava aqui já a sentença de o que aconteceria com eles. Eles não o receberiam. E não só deixariam de recebê-lo e de reconhecê-lo como Messias, como eles iriam condená-lo à morte. Eles iriam querer se livrar dele. Eles iriam dizer: não queremos que este reine sobre nós. Declarando assim, não só a total vileza do coração dos judeus, mas a total vileza do coração do homem. Porque quando o homem caiu em pecado no jardim do Éden, que Deus deu uma ordem, qual foi a tentação de Satanás? Foi prometer ao homem que se eles comessem daquele fruto,
Eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Puxa, se eu posso ser como Deus, por que eu preciso de Deus? E assim o homem quis ser como Deus, ou seja, livre de Deus, livrar-se de Deus, livrar-se de alguém acima de si mesmo, que o controle, que o dirija, que o proteja, que cuide dele. Todo homem tem no coração esse espírito de autossuficiência. Pega uma criança de 2 anos, dê a mão para ela para atravessar a rua, a primeira coisa que ela vai fazer é tentar soltar a mão. Ela quer atravessar sozinha. E nós vamos passar o resto da vida querendo fazer as coisas sozinhos. Em alguns momentos nós vamos até achar que nosso filho, ele é bem independente, né? Ele é independente, porque a independência, a autossuficiência vem lá do Éden, e está no coração de todo homem. Nós não queremos nos sujeitar a Deus. Tem um salmo que é muito usado até para quando se fala de ateus, né? Porque o salmo diz assim: diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Mas a realidade, esse verbo haver, não existe nos originais. Tanto é que em algumas versões da Bíblia ele aparece em itálico, que são palavras que não existem, que o editor da Bíblia apenas acrescentou para dar um fluxo, né? uma fluidez maior no texto. A passagem diz no seu original assim: diz o ímpio no seu coração, não Deus. Não Deus. É isso que nós dizemos para Deus. Não, Deus, me deixa tranquilo, me deixa sozinho, não me perturbe, Deus. Eu quero viver minha vida, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero tomar minhas decisões, eu quero definir o meu futuro. Não, Deus. Isso está no coração de todo homem, no meu coração, no coração de cada um aqui. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Ninguém gosta de ficar preso a alguém sem conhecer que esse alguém é um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que não quer prender ninguém, mas só quer tratar com graça, com misericórdia, com salvação. E aí, então, ele já dá a sentença aqui que eles não iriam recebê-lo. Os judeus, esse Israel, essa amostragem do grande tumor que a raça humana se tornou, por serem todos pecadores, todos pecaram e ficaram destituídos, então, da glória de Deus. Esse grande tumor que é a raça humana, esse grande câncer que é a raça humana, e não precisa ir longe, basta abrir os jornais para ver quanto ele corrói. Essa amostragem que Deus tirou, para trabalhar com essa amostragem, provou-se totalmente incapaz de se ajudar a si mesma, de obedecer às leis de Deus e até de receber o Messias que havia sido prometido. Então, ele declara no versículo 24: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Eles estavam no meio do seu próprio povo. A salvação vem dos judeus, ele fala para a mulher à beira do poço para uma samaritana, mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Ele fala em 1 João, o evangelista João fala no primeiro capítulo do seu evangelho, que Cristo veio para o que era seu, que era o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Isso no Evangelho de João é dito. E agora, no versículo 25, ele já dá um vislumbre do que ele ia fazer em face daquela rejeição que ele estava recebendo de Israel. Ele fala no versículo 25 do nosso capítulo: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom e a uma mulher viúva. O que ele está dizendo aqui? Diante da insensatez e da rebeldia daquele povo, Deus tinha já no passado atendido, ao invés de atender uma viúva do povo de Deus, do povo de Israel, atendido uma viúva gentia. E os judeus consideravam os gentios cães imundos, indignos de qualquer favor. Os judeus não podiam nem conversar com gentios. Quando um judeu ia na casa de um gentio, ele da porta só que ele falava. Ele não entrava na casa de um gentio. Nós vemos isso acontecer, Pedro também, né, em alguns momentos. Nós vemos acontecer isso nos evangelhos, porque o gentio era o povo imundo. Mas ele deixa muito claro aqui: vocês não me receberam.
eu vou aos gentios. Porque veja que lá Elias tinha muitas viúvas na terra de Israel quando teve uma grande fome no tempo de Elias. Mas ele não foi a nenhuma, ele foi a uma mulher gentia. E quando ele foi a essa mulher gentia, eu vou resumir a história, ele não só faz com que se multiplicasse a farinha que essa mulher tinha guardada, que só dava para ela e para o filho dela, e Elias vai lá e pede que ela também fizesse um bolo para ele, um pão para ele. Ela fala, mas eu só tenho para o meu filho, eu vou pegar uns gravetos para assar aqui um pão e vou morrer. A última refeição nossa. E aí ela começa a usar daquela farinha, e usar daquela farinha, a farinha nunca acaba. E ela acaba sendo alimentada por muito tempo e alimentando também o profeta de Deus. Mas daí o filho dela morre. O filho dela morre e ela reclama por que morreu aquele filho. Elias vem, deita-se sobre o menino e o menino vive novamente, ressuscita. Então essa passagem breve, nós não vamos ler, mas lá em 1 Reis, capítulo 17, conta toda essa história de Elias. Nessa passagem breve, ele dá um exemplo de ressurreição, de trazer de volta à vida um corpo morto. E isso feito entre quem? Os gentios, não entre os judeus. E depois ele conta um outro caso, no versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Um outro exemplo que ele dá de um gentil, inimigo do povo de Israel. Eles tinham invadido a terra de Israel, e esse gentil, um comandante do exército inimigo, tinha lepra. Era um homem poderoso, porém leproso. E uma empregada, uma serva que tinha sido sequestrada quando eles invadiram Israel, fala para a patroa, fala assim, olha, que bom seria se ele pudesse se encontrar com o profeta que está em Israel. Ele curaria essa lepra. Então Naamã, esse leproso, esse general, esse comandante leproso, vai a Israel, encontra-se com o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão é um símbolo de morte. Ele mergulha 7 vezes e sai sem lepra, sai com a pele de um bebê, totalmente limpo da sua lepra. Então nessas duas passagens, Cristo estava dizendo o seguinte, eu vou aos gentios, e quando eu for aos gentios, eu vou livrá-los da morte. Eu vou dar vida a eles. E quando eu for aos gentios, eu vou livrá-los da corrupção. Vou dar incorruptibilidade a eles. Com esses 2 exemplos. Porque ele anunciava em figura que Deus iria tratar então com um povo em graça e em misericórdia, que não seria nem judeu nem gentil no fim, mas seria um povo que hoje nós chamamos de igreja. E todo aquele que crê em Cristo hoje, se converte a Cristo Jesus como seu Salvador, faz parte da igreja que é o corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, não é uma religião, uma denominação, um templo, nada disso. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de o conjunto de todos os que creem e foram salvos por Cristo. E no versículo 28, nós vemos o que aconteceu com essa declaração. Porque isso aqui era uma infâmia para um judeu. Imagina um judeu ouvir falar que o Messias que eles estavam esperando se revela na frente deles, e quando eles o rejeitam e falam, não é esse é filho de José? Ou seja, é um comum. Ele avisa que vai para os gentios, e eles o que fazem? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, no versículo 28 de Lucas 4, 28, e todos ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles fazem basicamente uma coisa parecida com o que Satanás faz na hora da tentação do Senhor Jesus, que ele leva também o Senhor num monte, no lugar mais alto do templo, e falando, pula daqui, né? Se você é o Filho de Deus, pula daqui, e os seus anjos vão te sustentar. E eles fazem isso, mas agora eles querem empurrar. Eles querem matar o Filho de Deus, para dali o precipitarem. Ele, porém, Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Como que ele passou pelo meio deles? Eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Uma multidão cerca ele, quer levá-lo chegaram a levá-lo para o cume do lugar alto que estava,
E quando iam jogá-lo, o que ele fez? Ele simplesmente passou pelo meio deles. E ninguém fez nada. Porque Deus e homem andando nesse mundo. E agora eu queria abrir uma passagem que tem tudo a ver com isso que ele disse que o Messias faria. Está em 2 Timóteo. Nós vamos encontrar em 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu em vida. Ele estava preso em Roma. Ele seria solto por pouco tempo ele seria solto, depois ele seria preso novamente, depois dessa carta, e seria decapitado, isso segundo a tradição cristã. Não temos na Bíblia uma confirmação da sua decapitação. Mas ele foi morto, ele foi supliciado, ele foi martirizado. E nessa situação, podemos imaginar um homem, Paulo, preso, sabendo que a morte o espera, nas mãos do homem mais poderoso e vil da sua época, um tirano, Nero. Se alguém hoje reclama de governantes, ainda não sabe o que é um tirano. Nero fazia os seus jantares, para iluminar os seus jantares no jardim do palácio, ele mandava fincar estacas. Aí todos os convidados vinham, sentavam nas mesas, aí eles amarravam cristãos nas estacas, despejavam betume, que basicamente é petróleo, sobre esses cristãos e acendiam. E eles jantavam iluminados pelos cristãos morrendo queimado no jantar. E isso eram os romanos, a elite romana funcionava assim. Aqueles bacanais, aqueles jantares absurdos que eles faziam, e que eles inclusive comiam, depois eles vomitavam para comer bastante de novo, e vomitavam, e comiam mais, e bebiam, e vomitavam, eles faziam isso, até não aguentar mais e desmaiar. Era assim que eles levavam esses jantares. E alguns jantares desses eram iluminados por cristãos sendo queimados. E Paulo era um sujeito a passar por aquilo. De qualquer maneira, ele sabia que os dias dele estavam contados. E como ele está? Preocupadíssimo, roendo unhas, desesperado, vou morrer, vou me matar. Não. De jeito nenhum. Ele está totalmente tranquilo. Porque ele sabe que ele tem muito mais do que esta vida aqui. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, ele fala no versículo 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prisioneiro de quem? De Nero? Não. Prisioneiro de nosso Senhor. Ele sabia que ele estava ali por causa de Cristo. Então, se ele estava ali por causa de Cristo, ele estava preso, é porque o Senhor havia permitido isso para ele. E se havia permitido isso para ele, tinha uma razão de ser. Um preso nessa época ficava acorrentado às vezes a um soldado. Quando era um preso importante como Paulo, eles acorrentavam um soldado, como hoje, às vezes um cara muito importante que vai ser transportado de uma cidade para outra, um bandido, eles põem algema e põem a algema também no policial que vai acompanhá-lo. Então Paulo tinha aquilo que nós podemos chamar de audiência cativa, porque aquele policial que o acompanhava em todo lugar que ele ia, ouvia o evangelho o tempo todo. Não tinha como escapar da pregação de Paulo. Estava ali do lado dele o tempo todo. E ele considerava-se preso então do Senhor, prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele vem, no versículo 19: que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Agora perceba o verbo. Ele não diz que nos salvará. Por que isso? Toda religião promete uma salvação futura. Tipo assim, olha, se você for bom, se você for fiel, se você der os dízimos para a igreja que você vai, se você fizer isso, fizer aquilo, lá no fim, Deus vai pôr numa balança, ver se pesa mais as moedas que você deu do que as moedas que você tirou, e então você vai receber a vida eterna. Não. Você no futuro, não. No Evangelho não é assim. Em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: o Senhor Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Terá? Não. Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Quem ouve, crê, tem. Não entrará, passou. Olha que situação mais do que resolvida. Nos salvou então, portanto, ele fala para Timóteo, que era outro salvo, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não segundo o que nós fizemos de bom, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. Ou seja, a minha salvação já estava determinada antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes de existir tudo, antes de existir matéria, antes de existir tempo, Deus já tinha resolvido essa questão. Ela só seria manifestada, obviamente, na cruz do Calvário, quando Cristo veio morrer para levar os meus pecados. Antes dos tempos do século. E versículo 10 fala justamente isso. E que é manifesta agora, isso que já tinha sido determinado lá atrás, é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui ele vai falar da obra completa de Cristo. Que obra é essa? Ele se fez homem e ele foi até a cruz, ele andou aqui como um homem, o único capaz de guardar toda a lei de Deus, o único capaz de justificar Deus em tudo, o único homem perfeito, porque era Deus e homem, mas numa carne semelhante à nossa, sem pecado. E foi à morte, e ali ele foi entregue como substituto do pecador. Deus precisava julgar e condenar o pecador, como ele irá julgar e condenar o pecador. Mas ele queria salvar também. Como que Deus podia ser justo, julgando e condenando o pecador, e Deus poderia ser misericordioso, livrando e salvando o pecador? Porque se ele fizesse uma coisa, ele não podia fazer a outra. Se você condena alguém à morte, não adianta depois falar assim, sinto muito, eu não queria, eu queria salvar você, mas está morto agora. Então ele criou um negócio fantástico, porque ele pegou na pessoa do seu filho, o único que poderia substituir todos os pecadores, ele transformou essa pessoa num sacrifício, que seria a consumação de todos os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento como figura de um animal que viria, que é o Cordeiro de Deus, é uma pessoa, um ser humano, para morrer no lugar do pecador. No Antigo Testamento, quando um judeu pecava, ele levava um cordeiro, uma vaca, uma bezerra, para o sacerdote, daí ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal inocente, como se estivesse transferindo a sua culpa para aquele animal inocente, o animal morria. Mas era tudo em figura, era tudo uma encenação, porque aquele animal, aquele sangue derramado não tinha poder para limpar o pecado do pecador, porque ele apontava para um dia quando Deus iria enviar esse cordeiro para morrer efetivamente e tirar o pecado do pecador. Aqueles do Antigo Testamento que faziam isso na fé, crendo que Deus lá na frente iria resolver de fato a questão, foram salvos, como se diz hoje, a crédito. Receberam a salvação antes para o pagamento ser feito depois. Hoje, nós que cremos em Cristo e na sua morte, na sua salvação consumada na cruz, nós quando cremos nisso, nós somos salvos à vista. Ou seja, pré-pago, com pré-pagamento, porque já foi pago por nós lá atrás. Então, tanto um no passado, lá no tempo de Israel, como nós no tempo de hoje, somos salvos pelo mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos na cruz, quando Cristo morreu em nosso lugar. Então, é manifesta agora essa salvação já dada em Cristo antes dos tempos dos séculos. No versículo 10 é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, ou seja, anulou a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele anulou a morte. Paulo podia olhar para Nero e falar assim: Nero, o que você está pensando? Você vai me matar? Pobre Nero, Cristo anulou a morte para mim. A morte que você vai me dar não vai valer nada, não vai adiantar nada, porque ele já anulou a morte. E Nero poderia falar assim: mas Paulo, como é que você fica? Você vai estar morto, cara, como é que você vai fazer? Não, Nero, eu vou estar morto um tempo só. Porque depois, Cristo trouxe à luz vida e incorrupção. Meu corpo não vai apodrecer, Nero.
Como não, Paulo? Vou mandar enterrar você. Seu corpo vai ser comido pelos vermes. Esse aqui vai ser comido, mas depois ele vai sair novo, ressuscitado. Assim como Cristo, lá no passado, na pessoa do profeta Elias, trouxe vida para aquele corpo morto daquele menino, filho da viúva. E assim como Eliseu, lá no passado, restaurou a pele e o corpo de Naamã leproso, trazendo incorruptibilidade, transformando um corpo corruptível em incorruptível, limpo daquela corrupção, da lepra. Assim é todo aquele que crê em Cristo hoje. É algo que ele já tem resolvido. Mas não estou vendo isso, estou vendo cemitério cheio de gente. Sim, mas está resolvido já. É só uma questão de tempo para isso se manifestar, para isso vir à tona. Por quê? Porque um passou antes de nós pela morte. Quem foi? Cristo. Ele foi até a morte, ele entregou sua vida, ele foi sepultado. E o que aconteceu depois? Ele saiu. Ele saiu do sepulcro íntegro, com seu corpo ressuscitado. E ele ressuscitado com seu corpo, ele ficou 40 dias aqui na terra com seus discípulos e depois ele subiu ao céu. Como ele subiu ao céu? Num corpo de plasma, uma coisa etérea, um espírito transparente? Não, um corpo de carne e ossos. Porque quando ele encontra com os discípulos, ele fala: vede que eu tenho carne e ossos, eu não sou um espírito, um fantasma, eu não sou uma assombração, eu tenho carne e ossos. Põe a mão aqui, o que duvidava, né? O discípulo que duvidava, Tomé, põe a mão aqui, toca meu corpo, Tomé. Vê se não é de verdade. Dá peixe aí para eu comer, dá um favo de mel para eu comer. Veja que eu tenho o corpo. E assim ele subiu com esse corpo. Ele é o primeiro de uma nova raça. Deus pegou Adão, um homem criado da terra, provou Adão ao máximo. Tentou de todas as maneiras com esse protótipo de homem que era Adão. Falhou. O que Deus fez? Pôs um fim em Adão na cruz. Está aqui, o homem vai morrer, vai acabar de vez esse homem. Eu vou começar agora com outro homem. Na verdade é o mesmo homem, né? Mas é Cristo agora, a nova criação em Cristo Jesus. Ele é o primeiro, ele é o protótipo da nossa criação, primícias da nova criação, ele é chamado na Bíblia. E todos os que nascerem agora em Cristo serão como ele também é, como ele é agora nos céus, ressuscitado com o corpo. E assim, Deus anulou em Cristo a morte, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. Através do que ele trouxe isso? Ou seja, como isso chega até mim? Qual é a chave mágica que me faz herdeiro dessas coisas? Porque nós podemos nos considerar herdeiros, né? Quando nós cremos em Cristo, nós somos como um herdeiro. Você está aqui agora, chega ali uma pessoa e fala assim: vem cá, tem uma carta, chegou uma carta para você aqui. Você abre a carta e fala assim: nossa gente, olha, eu herdei uma fortuna de um tio lá na Alemanha, que eu nem sabia que existia. Ele deixou tudo para mim, milionário. Bom, nesse momento você está aqui, você vai ter que pegar o ônibus, porque você não tem carro, e até a sua casa de ônibus, ainda balançando lá no busão. Você vai ter que pegar um ônibus talvez até São Paulo, pegar um avião até a Alemanha, emprestar dinheiro da família para comprar a passagem de avião para ir até a Alemanha, para receber lá a fortuna que você é dono dela. Então alguém que chegasse para você aqui e falasse: escuta, você está na pior, né? Você está desempregado, você está aí sem carro, sem nada. Não, não estou na pior. Eu sou milionário. Mas eu estou vendo aí, você está em roupa rasgada. Mas isso aí eu vou trocar. Chegando lá na Alemanha, eu vou trocar. E assim que eu receber a herança, já é minha, já está lá no meu nome. Mas eu tenho que ir até lá para pegar. Tem que receber. Assim é aquele que crê em Cristo. E como nós recebemos? Como nos apoderamos dessa herança? É o final do versículo 10. Como que nós recebemos essa vantagem de vida, de morte anulada, de vida agora, de incorrupção, pelo Evangelho? E o que é o Evangelho? Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, que nós podemos abrir lá para terminarmos. 1 Coríntios capítulo 15,
No versículo 1, ele diz o que é o Evangelho. Um pouco antes, em Romanos, ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma mensagem tão poderosa porque ela é um poder que vem de Deus, o Evangelho. É uma mensagem que carrega um poder de Deus. Ela é energizada, vamos dizer assim, com o poder de Deus. Por isso que funciona o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Que Shazam é esse, né? Que palavra mágica é essa do Evangelho? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é Evangelho. Tudo resume-se na morte e ressurreição de Cristo. Tudo resume-se na anulação da morte, quando Ele morreu e ressuscitou. Tudo se resume no juízo de Deus sendo definitivamente lançado sobre o homem na cruz, e Deus então exercendo misericórdia para salvar todo aquele agora que crê em Jesus como seu Salvador. Alguém fala assim, mas só isso que eu preciso fazer? Só isso que você precisa fazer. Porque a parte difícil Cristo fez. Mas como é que eu vou ter certeza que se eu crer, se eu confessar a Deus que eu sou um pecador, necessitado de Cristo, necessitado de salvação, e eu creio em Cristo como meu Salvador, como é que eu vou ter certeza que daí tudo isso vai valer para mim? Creia e você vai ver. É uma coisa que vem de Deus. É aí que está a maravilha da coisa. Os que creem sabem disso, né? Todos os que creram em Cristo um dia sabem disso. Essa certeza vem depois. Quando você recebe a Cristo, quando você conversa com Deus e fala, Senhor, me salva, eu quero ser salvo. Quando você realmente crê em Jesus. Aí vem, lá no versículo 22 de 1 Coríntios 15, ele dá um resumo do que aconteceu. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a morte é uma coisa que eu vou ter que passar. Faz parte da natureza, faz parte do problema da queda, do pecado que invadiu esse mundo, deteriorou tudo que tem aqui. Então a morte, agora, vivificado em Cristo. Não permanecerei na morte mais. Porque Cristo já passou pela morte e ressuscitou. E aí no versículo 42 do mesmo capítulo, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, como Naamã o leproso, quando entrou no Rio Jordão. Ressuscitará em incorrupção, como Naamã o ex-leproso, quando saiu do Rio Jordão. É isso que Cristo tem para nós. E uma coisa a mais, no versículo 51, Paulo vai falar agora de um mistério, ou algo que foi revelado a ele. Que mistério é esse? Que nem todos vão morrer. Como nem todos vão morrer? Porque se Cristo voltar agora, os que já creram nele não vão passar pela morte. Vão passar pela transformação da ressurreição em vida. É o que ele fala no versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando dormir aqui como uma figura da morte. Como a gente vai num velório e fala assim, parece que está dormindo, né? A pessoa lá no caixão, com uma bom semblante e tal. É uma expressão humana falar que a pessoa está dormindo. Mas ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou o teu anzol? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão, o anzol da morte é o pecado,
E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é o anzol que segura o homem. De repente Cristo veio e cortou esse anzol. Libertou o homem da morte. Libertou o homem da morte. Qual homem que ele liberta da morte? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e tem os seus pecados todos já como tendo sido pagos na cruz do Calvário. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por uma mensagem tão perfeita, de tanta glória, de tanta misericórdia, de tanta graça. Cristo Jesus vindo ao mundo salvar pecadores, morrendo no lugar de pessoas más, terríveis, como todos somos, para nos dar agora vida e vida eterna, para nos dar um corpo incorruptível, para nos levar para a glória, para a sua própria presença, para sermos como Ele é, ali na glória. Nós damos graças, Pai, pelo poder que tem a Tua palavra, esse Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E pedimos, Pai, se alguém que ouvir esta mensagem ainda não tem a certeza da sua salvação eterna, ainda não pode dizer que Cristo me salvou, porém ainda espera por alguma coisa incerta, que possa agora mesmo entregar seu coração a Cristo, crer nesse Salvador, crer que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e ser salvo assim. Pedimos isso confiando no poder da Tua palavra, confiando no poder do Teu Santo Espírito e na Tua misericórdia e graça que deseja salvar. E nós pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.